Vamos bater um papo com o Felipe Estevan. Ele, como eu falei, mora no Rio de Janeiro, é terapeuta especialista em sentimentos humanos. Ele é empreendedor e criador de conteúdo para as mídias digitais. Ele é fundador de um projeto excepcional, Pode Ser Leve. Ele dedica o seu trabalho e afeto para cuidar das pessoas que vivem com o vírus HIV, ajudando-as no processo de aceitação e superação. O trabalho é formidável. Meu querido Felipe Estevan, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa Diário News, aqui na cidade de Cajazeiras, no interior da Paraíba. Bom dia a todo mundo. Uma alegria estar aqui, poder falar um pouquinho desse assunto que é tão importante, tão especial, né? Falar um pouquinho com vocês sobre HIV. Um bom dia, Conrado. Estou muito feliz de estar aqui. Também estamos muito felizes. Estevan, como foi? Qual a importância hoje? Se bem que já está há décadas que se conversa sobre HIV, já passou por muitos preconceitos, muita discriminação, muito disse-me-disse, se estuda remédio, se estuda isso, mas não chegou ainda a uma cura definitiva. E muitas pessoas são portadoras do HIV/AIDS e vão ter que viver até o último momento da sua vida. Qual a importância hoje, nesse tempo, nesse mundo tão cheio de conflitos, da gente continuar conversando e falando sobre o HIV/AIDS? Ô Conrado, essa pergunta é muito importante porque, veja só, né? Já tem aí quase 40 anos que a gente vive com HIV, né? E por mais que nesses últimos 40 anos a gente fale muito sobre HIV, muita coisa ainda precisa ser falada, porque o preconceito, a discriminação ainda persiste muito, né? Então a gente tem muito aquela cara, né? Daquelas celebridades, por exemplo, de Cazuza, né? Então as pessoas ainda acham hoje, né? No pleno século XXI, né? A gente está no ano de 2021 aí. Então as pessoas ainda acham que viver com HIV é uma sentença de morte. E a gente precisa só romper e quebrar com esse estigma, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida, para que a gente possa viver sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Então, a gente precisa continuar sempre falando sobre HIV, por mais que a gente já viva aí 30, 40 anos com a infecção e com a doença, né? Ô Felipe, como é hoje, como é que está sendo feito hoje o tratamento das pessoas que são portadoras de HIV/AIDS? Eu já vou emendar em uma outra pergunta, né? Há uma diferença, né, entre HIV e AIDS, não é isso? Sim, isso aí é muito importante, né? Eu acho super legal participar, né, ter essa oportunidade para a gente poder falar para o maior número de pessoas, né? E para que a nossa voz alcance o maior número de pessoas. Então, por exemplo, né, é muito fácil a gente confundir. Fulano de tal vive com AIDS, e fulano de tal tem HIV, vive com AIDS. E não é bem assim. E para entender essa diferença, hoje em dia, por conta dessa pandemia que a gente vive, né? A gente tem aí o coronavírus e a Covid-19, a gente consegue entender muito bem essa diferença, né? Do que é o HIV, que é o vírus, né? Que causa uma doença, e a AIDS é a doença manifestada. Então, a gente não pode falar que uma pessoa que vive com HIV, ela tem AIDS, né? A AIDS é a doença. Por exemplo, eu vivo com HIV desde 2004, tem aí 16 anos que eu vivo com o vírus, mas eu não tenho a doença manifestada, né? Então, não pode falar que eu tenho AIDS. Só vou ter AIDS no caso de eu interromper o meu tratamento, eu não faço mais meu tratamento, e aí sim, esse vírus ele começa a se manifestar, e aí eu vou ter a doença que é a AIDS. Então, é muito importante que a gente entenda isso para a gente não confundir. E com os avanços hoje, né, do tratamento, eu acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, os avanços do tratamento, a gente já sabe que uma pessoa que se mantém ali no tratamento certinho, com capricho, e ela se mantém indetectável para o vírus, depois eu posso explicar o que é isso, ela não transmite mais o HIV. Então, olha quanta informação bacana, né? A gente já sabe que cientificamente é comprovado que eu, fazendo meu tratamento, eu não transmito mais o vírus. Então, eu posso me relacionar com qualquer pessoa de forma muito segura, sabendo que eu não transmito mais o vírus do HIV se eu me mantenho lá certinho no meu tratamento. Então, essas coisas são muito importantes para a gente saber, né? Para a gente falar com as pessoas. Exatamente. Infelizmente, foi propagado recentemente, semana passada, um fake news muito maldoso,
que infelizmente o nosso presidente da República agiu de forma muito leviana e irresponsável, lendo em rede nacional, na sua live, dizendo que a vacina aí contra o Covid-19, quem estava tomando a vacina estava contraindo o AIDS. Em que país nós estamos? Mas aí, meu querido Felipe, essa hipótese de vacina do Covid tomar e pegar AIDS está totalmente descartada, né? É totalmente descartável, não tem coerência, não faz sentido, né? Infelizmente, é por isso que eu gosto de aproveitar todas essas oportunidades, né, de falar sobre HIV, porque a gente não pode mais sustentar essas narrativas, né, que são chega a ser cruel, né, que pessoas sofrem discriminação por conta dessas narrativas, né, porque realmente não faz o menor sentido, né, uma vacina, ela cura, uma vacina, ela não causa AIDS, ela não infecta uma pessoa com HIV, então foi um desserviço, é um crime, é realmente um absurdo. Então, é muito importante que a gente aproveite esse espaço para levar essa informação para as pessoas, né? E que a gente sabe que a informação ela tem várias barreiras, né, Conrado? Assim, a gente fala de levar informação, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né, ilimitado à internet o tempo inteiro, acesso à informação, a jornal, a livro, a artigos científicos. Então, a gente precisa ir desmistificando essas coisas e rompendo com essas barreiras da informação. Então, é muito importante, e eu faço questão de que as pessoas ouçam da minha voz que não é assim que funciona, né? A pessoa não se infecta com HIV ou não tem AIDS com o uso de vacina. Não é por aí que as coisas funcionam, né? E o Felipe iniciou um projeto extraordinário, gente, inclusive daqui a pouco ele vai repassar as suas redes sociais, que é o Pode Ser Leve. Do que se trata esse projeto, Felipe Estevan? Então, Conrado, como eu te falei, né, eu vivo com HIV desde 2004, né? Então, eu passei por muitas coisas, né, muitas experiências, né? E eu aprendi muita coisa em todos esses anos, né? Desde 2004, tenho aí 16 anos, eu aprendi muitas coisas. E lá atrás, quando eu descobri a minha sorologia e vi meu diagnóstico, para mim foi muito ruim, não foi fácil, né? Sabe aquelas coisas do meu mundo vai desabar, eu achei que eu ia morrer em algumas semanas. Então, não era esse Felipe que está aqui hoje falando dessa forma leve, descontraída, dando uma entrevista, né, para um canal que tem aí uma grande audiência. Então, antigamente, em 2004, não era assim para mim. Eu fiquei com medo, tinha medo de rejeição, de preconceito, sofri alguns eventos, né, de discriminação, e tudo isso me feria muito. Só que aí eu fui entendendo que, assim, se as pessoas ainda rejeitavam umas às outras ou tinha essas ações discriminatórias, é porque faltava informação. E aí eu peguei como missão ou propósito ser um agente educador, né? Levar essa informação para as pessoas. E aí eu comecei a construir esse projeto, né? E dei o nome a ele de Pode Ser Leve, porque, fazendo um trocadilho bem meio barato aqui e meio bobo, é mais ou menos isso, viver com HIV pode ser leve, né? E como eu sou terapeuta, eu gosto muito de trazer atenção para a saúde mental das pessoas que vivem com HIV, né? Porque a gente sabe que o tratamento ele é muito eficaz, né? Hoje no Brasil, ele é referência no tratamento de pessoas que vivem com HIV, então isso é muito importante de ser falado, né? O Brasil é referência no tratamento e hoje o SUS, ele oferece todo o tratamento de ponta a ponta, totalmente gratuito, ou seja, você tem médico infectologista, você tem psicólogos, você tem todo o medicamento, os exames laboratoriais, tudo oferecido de graça. Aqui no Brasil, a gente não compra o nosso remédio, né? Ele é oferecido de graça. Então, o Brasil, ele é um tratamento de ponta, né? Só que tem toda uma questão emocional de superação, autoaceitação, que mexe com a autoestima do paciente e que o atendimento terapêutico, né, a saúde mental, ela influencia muito nos resultados do tratamento de um paciente. Então, desde muito tempo, tem aí uns 5, 6 anos, que eu venho falando na internet, né, e tenho evoluído cada vez mais com esse meu projeto, né, de atender, acolher e ajudar pessoas que vivem com HIV. Então, hoje, eu não gosto muito dessa palavra de um influenciador digital, mas eu compartilho, né, produzo conteúdos e compartilho nas redes sociais,
conteúdos que falam sobre HIV, tirando essas dúvidas, né? Dúvidas bem básicas sobre como transmite, como não transmite, e conteúdos mais profundos também sobre autoaceitação, sobre superação, sobre autoestima, conteúdos também nessa ordem do desenvolvimento humano e do autoconhecimento. E é um trabalho muito bacana, porque, como eu te falei, as pessoas hoje em dia ainda são muito carentes de informação, né? Então, quando me veem nas redes sociais ou numa entrevista aqui, né, e completamente diferente daquele estereótipo, né, do Cazuza, que é uma pessoa magra, doente, a gente começa a entender que, assim, opa, HIV não é bem assim como eu imaginava, né? Viver com HIV não é exatamente daquele jeito. Então, hoje tem aí um projeto super bonito, que eu tenho muito orgulho, né, de falar sobre ele, que chama Pode Ser Leve, tentando, né, levar um pouco mais de saúde e bem-estar para as pessoas. Muito bem. Felipe, eu quero convidar você para a gente continuar essa conversa em um outro momento, mas porque é muito interessante, né? Talvez você trazendo alguns casos de atendimentos que você faz, compartilhar um pouco desse aprendizado, porque eu acredito que tem muita gente que está nos acompanhando agora, irá nos acompanhar, porque o programa vai ficar gravado no YouTube e, com certeza, suas palavras, seus ensinamentos, esse seu compartilhar vai ajudar muita gente a superar, porque não é só uma questão do tratamento da parte médica, mas tem que tratar também da mente, né? Tem que tratar também do emocional, do que está dentro, né? Que é o que muitas vezes fica mais abalado. Felipe, parabéns pelo trabalho, muito grato pela sua participação aqui no nosso programa e deixo esse espaço para que você possa compartilhar suas redes sociais e seu site para as pessoas depois lhe procurarem, conhecerem um pouco mais e, quem sabe, conversar com você nesse acompanhamento que você faz como terapeuta. Legal, eu agradeço demais essa oportunidade, né, Conrado? Eu acho que é muito importante a gente aproveitar os espaços para a gente falar cada vez mais sobre HIV, AIDS e a saúde, né? E principalmente falar sobre a vida. E esse é o meu propósito, falar sobre a vida. Se você que está me ouvindo, né, vive com HIV, está com medo, está assustado, tudo isso é muito normal. Me procura nas minhas redes sociais, tem lá o meu Instagram, @felipe.estevan.leve, né? Me chama no direct, a gente pode conversar. Eu compartilho lá diariamente muitos conteúdos. Também tem meu blog, que você pode ler muitas coisas sobre HIV e AIDS, www.podeserleve.net. Lá você encontra muita coisa também. E conte comigo, Conrado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui cumprindo o meu propósito e a minha missão. Obrigado a todo mundo, toda a equipe aí, um bom dia para vocês e um ótimo feriado.